A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez aqui com vocês, que estivemos domingo retrasado, quando chegamos de viagem. E nos alegramos já com esses hinos de louvores ao nosso grande Deus. Porque uma coisa que nós temos que fazer todos os dias é agradecer esse Deus que se entregou, esse Jesus que colocou a sua vida para me salvar e salvar a ti. Você que já está nesse lugar, nesse domingo pela manhã, tem se colocado aqui aos pés do Senhor Jesus, nós temos que agradecer todos os momentos. Porque o maior milagre de Jesus, quando canta esse hino, eu te agradeço, Senhor, eu choro porque o que Ele fez por mim, há 13 anos atrás, me resgatou do lamaçal, de podridão, e me colocou aqui, junto nesse lugar, para adorar e bendizer seu santo nome. Glória a Deus. Você é feliz por estar aqui? Você pode dizer obrigado, Jesus. Ô Senhor Jesus, obrigado por essa manhã que tu nos concedeste, Senhor. Aleluia. Vamos, sem perda de tempo, não sei o proceder da igreja, mas eu tenho meu costume, nós todos de pé, nós vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de 2 Reis, que Deus, quando o pastor nos convidou para trazer uma palavra de Deus, pedimos ao Senhor, e Ele tem falado conosco, também já falou comigo, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, e Deus já falou sobre essa passagem, não essa passagem que eu vou ler, mas a chamada que nós não podemos desistir desse nosso Senhor Jesus. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 20 a seguir. Todos que têm uma Bíblia Sagrada, e aqueles que aqui é muito comum, no iPhone, é assim que no Brasil ainda a gente não tem esse, lá no nosso interior de Santa Catarina, ainda não chegamos a esse poder. Mas Deus é bom. E não importa como que é, mas que a palavra seja lida todos os dias. Capítulo 4, versículo 20, amém? Que nos diz assim: e ele tomou e o levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. E o versículo 32, 33 e o 36 não diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles a ambos, e orou ao Senhor. O 36, então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele e disse: toma o teu filho. Amém? Levante suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na tua presença e nos colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra fala e toca em nossos corações, Senhor Deus. Porque tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Senhor Deus.
E a tua palavra sempre vai entrar em nossos corações e que ela venha sustentar para que nós possamos ir mais adiante, Senhor Deus. Para que a nossa caminhada continue cada dia mais na tua presença, Pai. Ó Senhor, que a nossa fé venha a crescer, Senhor Deus. Ó Senhor, que a nossa fé venha cada dia aumentar em nossos corações. Para que nós continuarmos junto de Ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Já te agradecemos, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Toma seus assentos, irmãos. Que a base da família, de toda a família de Deus, a base de uma família santa, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está no nosso meio, se está no nosso seio familiar, é uma família abençoada. Quando nós lemos as passagens que constam da nossa Bíblia Sagrada, nesse livro sagrado que Deus, pelo seu Espírito Santo, dotou a homens de Deus para que deixasse escrito para nós, nós muito nos alegramos e nos alicerçamos para uma caminhada. E essa passagem do livro de Reis mostra que nos dias de hoje, irmãos, como foi com a sunamita lá, não desistiu daquilo que Deus tinha lhe dado. Porque vocês sabem que sunamita era uma mulher estéril, mas pelo poder de Deus, foi lá, Eliseu orou e ela ganhou o seu neném. Era um milagre de Deus que tinha nas suas mãos. E ela acreditava que quando colocaram em suas mãos, de certo de manhã, quando colocaram sobre o seu joelho, ela muito orou. Ela muito medicamento até deu, ministrou ao seu filho, porque que é para o homem fazer, para a mulher fazer, Deus não move uma palha. E ela colocou ali, ficou a manhã toda, de certo, orando, mas ele morreu. Ele morreu. Mas ela ainda acreditou. Ela não desistiu do que é seu. Ela não desistiu em nenhum momento do que é seu. E ela ficou ali clamando ao Senhor. E ela disse, vou lá atrás do homem de Deus. Vou lá porque eu sei que Deus vai me dar de volta aquilo que Ele nos concedeu. Aquilo que me concedeu. Muitas vezes um de nós desistimos daquilo que Deus tem para colocar em nossas mãos. Eu sei que nos dias atuais aqui nos Estados Unidos, muitos estão sofrendo, deixando seus planos, colocando seu plano por terra e dizendo, eu vou embora. Amém. Mas será que é o momento certo? Se realmente Deus tem uma chamada, será que é o momento para deixar os seus planos e desistir dos seus planos? Não sei. Eu só sei que Deus disse, não desista do que é seu. Não desista daquilo que Deus está lhe dando. Talvez aquilo que também que Deus quer lhe dar, não é aqui. Não seja nessa terra abençoada, que eu digo que os Estados Unidos é abençoado. Como eu, o meu país, o Brasil, mas essa terra é abençoada. Quantas famílias aqui veio se colocar aos pés do Senhor, lá no Brasil nunca pensou em aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, mas Deus trouxe para cá e disse um dia assim, eis-me aqui, Senhor. Mas muitos crentes perdem as bênçãos porque desistem. Desistem facilmente das coisas que Deus quer lhe dar. Eu tenho comigo assim que, se você entra numa empresa, você entra como office boy, e vai galgando os degraus, ou ele fica lá 2, 3, 4, 5, 10 anos, e não sobe, ela não sobe uma posição na sua vida profissional. Passa por prova, privações, por momentos difíceis. Mas quando é para ele tomar a posse, quando ele é para subir um degrau, ele desiste, ele diz, sei, me dá minha conta, eu vou embora, eu não tenho aqui como subir. Minha projeção de vida não é aqui, eu não tenho como subir, porque tem outros que estão sempre adiante de mim. Mas é aquele momento que Deus quer lhe colocar nas suas mãos as bênçãos. Você desiste. Você desiste. Nós somos muito fáceis de desistir, desanimar com as coisas difíceis que Deus coloca, Deus permite, não é que Deus coloca, Deus permite em nossas vidas.
É muito fácil a gente desistir e ficar reclamando das coisas que Deus dá para nós. Nós não agradecemos a Deus o suficiente das bênçãos que Ele nos concede. Nós almejamos uma coisa que não conseguimos, talvez, alcançar, e diz assim: e por que que Deus não faz nada com isso por mim? Porque Deus não dá para mim as bênçãos que eu tanto peço. As promessas de Deus, talvez as promessas de Deus você tenha mal compreendido. Almejamos um grande carro, uma grande casa, um castelo. Diz o nosso irmão que lá a família passa muitas vezes, passa por privações. Tem situação precária e Deus te concede coisas grandes aqui. Na sua casa não falta nada, o alimento. Você tem um carro, você tem um local para colocar a sua cabeça. E quantas famílias lá passam as privações e a gente veja reclamações. Ei, eu não consigo aquilo que Deus prometeu um dia para mim. Será que Deus quer que você alcance aquilo lá? Ele não quer que você esteja mais uma coisa menor? Aquilo que Deus te deu hoje, irmãos, talvez seja essa bênção nas suas mãos. Agradeça. Agradeça o que você tem. Agradeça o que você é. Agradeça pela saúde, pelo dia. Hoje eu perguntei para o meu filho: filho, tu agradeceu a Deus por esse dia de hoje? Acordamos, se acorda assim de manhã, com os projetos correndo, aquela correria do dia a dia. Será que agradece a Deus? Ó Senhor, obrigado por mais um dia que tens concedido. Obrigado por mais esse momento. Quantas vezes nós esquecemos de dizer obrigado, Jesus, para esse dia? Ó Senhor, obrigado, Senhor, por o filho que tens me dado. Pelo esposo, pela esposa. Pela minha família, que às vezes está distante. Como tenho uma família abençoada, porque eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, que a minha família, que a nossa família, são constituídos de 2 filhos, um genro e uma nora, e 2 netos abençoados. Eu agradeço todos os dias. Eu não esqueço de agradecer meu Deus. Não esqueço de agradecer tudo que Ele faz. Tudo que Ele tem feito por mim. Pelas suas misericórdias. Pelas suas bênçãos. Reclamamos quando nós tocamos no bolso assim. Vocês falam em dólar, a gente fala em real e eu falo muito em pila. Porque o pila nunca mudou, né? O nosso real era cruzeiro, cruzado. E assim, o pila nunca mudou. Foi sempre um pila, um pila. 2 pila é 2 pila. 5 pila é 5 pila. Né? Então, toca no bolso. Tem tão pouco. Agradeça. Agradeça. Que Ele tem aquilo que Ele te dá é o suficiente para mais uma caminhada. Aquilo que Ele te concede é o suficiente para você não desistir dos seus planos. A gente veja muito no Brasil, Senhor, orando e pedindo: Senhor, tu me dá um carro, porque lá é normal. Ou Senhor, tu me dá uma bicicleta, ou Senhor, tu me dá um carro para mim fazer a tua obra. Quando Deus coloca nas suas mãos, desiste. Ele não esquece até de agradecer. E quantas vezes nós esquecemos de agradecer as bênçãos que Ele nos concede. Quando nós estamos lá no alto, a gente cai um pouquinho, às vezes murmuramos, até praguejamos. Mas é aquilo que Ele quer nos ensinar, a ter uma vida constante, num ritmo só. Porque vamos lá em cima, esquecemos um pouco de Deus. Estamos lá em cima, esquecemos aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão necessitando. Então Deus permite que a gente esteja numa caminhada reta. Sabemos que é preciso valorizar tudo aquilo que Deus nos dá, sendo pouco, porque sabemos que se nós valorizarmos é o suficiente. A sunamita valorizou aquilo que Deus concedeu, aquilo que ela não conseguia, porque ela era estéril.
E Eliseu orou, e ela teve seu filho. E ela soube agradecer e tomar posse. Quando ele morreu, seu filho morreu, ela não desistiu, disse assim, eu vou ter que ir atrás do homem. E nós sabemos que nós temos que tomar atitude como a sunamita tomou. Atitudes para nós irmos em busca da coisa certa, do lugar certo, do momento certo. Muitas vezes nos precipitamos tomando as decisões que não nos convém. Não nos convém. E lá adiante, batemos com a cara, sofremos, porque somos muito apressados a tomar as decisões. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Tudo eu posso no Senhor. Todas as coisas que nos convém, Deus concede a nós. Daí nós temos que procurar a ajuda certa quando diz assim, tudo está me faltando, estou com problema, estou passando por esses momentos difíceis. E qual é a pessoa certa para nos buscar, para nos alicerçarmos, para tomar ânimo para mais em busca dessa solução? Senhor Jesus. Botando o nosso joelho e agradecendo já daquele momento e dizer assim, eu vou tomar posse das bênçãos. E também não se precipitando e procurando as pessoas certas. Muitas vezes nós procuramos as pessoas que pensamos que é o nosso amigo, que está do nosso lado, e não é a pessoa certa. Jesus, pastor. Porque quando Deus coloca uma pessoa aqui tomar as decisões, aqui a dirigir uma congregação ou uma igreja, sabemos que Ele é tomado de poder do Senhor Jesus para nos ajudar e nos aconselhar. Às vezes nos precipitamos e tomamos decisões ouvindo quem não devemos ouvir. Ouvindo quem não devemos ouvir. Precisamos ouvir a pessoa certa e procurar a ajuda certa. Não adianta ficar sentado, murmurando, resmungando, reclamando das coisas que Deus tem feito, que achamos que é Deus que faz. Não adianta. Procure a coisa certa. Procure a pessoa certa. Procure o Senhor Jesus, que Ele vai te dar direção. Tem aqueles momentos difíceis que não acreditamos mais, que digamos assim, tudo acabou. Tudo encerrou. Eu não creio mais que Deus tem um propósito na minha vida. Eu creio mais que Deus tem solução para os meus problemas. Eu não creio mais que Deus vai solucionar e eu vou conseguir sair dessa dificuldade. Porque não exercitamos a nossa fé. Não cremos que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E Ele está sobre todas as coisas e Ele está no controle da nossa vida. Ele tem nós na palma da sua mão, como tem o mundo nas suas mãos, nosso Deus Todo-Poderoso. E não exercitamos a nossa fé de acreditar. Quando oramos, quando pedimos, quando clamamos a Ele, mas sempre existe aquela dúvida que entra em nossos pensamentos. Porque não temos fé suficiente para dizer que Ele é o Senhor dos senhores na nossa vida. Que Ele é o nosso Senhor, que Ele tem o controle. Diz a palavra de Deus que, lá em Hebreus, se você querer abrir, 11, capítulo 11, versículo 6, que ora sem fé
é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia realmente que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A palavra fala, irmãos, que muitas vezes não temos fé suficiente para agradar o Senhor. Daí entra as provações. Ele permite que as provações entrem na nossa vida, esperando que nós exercitamos a nossa fé. Que diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Capítulo 11, versículo 1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem fé? Hoje a sua fé está abalada? Eu sei que muitos de nós têm a sua fé abalada, devido às dificuldades, mas nós temos que colocar a nossa fé em ação. Esperar que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Não nos pertence saber o que vai nos acontecer amanhã. Eu sempre digo na igreja, eu sempre digo aos nossos irmãos que nós temos que fazer os projetos e dizer assim, se assim o Senhor permitir. Nós fizemos isso, amanhã eu vou fazer isso, aquilo lá. Amanhã eu quero isso, quero aquilo lá. Esquecemos se o Senhor assim o quiser. Eu sempre digo que o nosso Deus é um Deus de projetos. Que quando Ele fez o mundo, Ele projetou tudo certinho. Ele colocou cada dia as coisas no seu lugar. E muitas vezes a nossa vida se torna uma bagunça, porque não projetamos de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Almejamos muito mais do que nós temos condições de ter. Deus não quer te dar um mundo. Ele quer te dar aquilo suficiente para que você sobreviva, para que você seja abençoado. Muitas vezes eu pensei em ter muitas coisas. Eu sou agradecido a Deus porque são poucos que têm a oportunidade de vir passear, de rever os seus filhos aqui na América. São poucos. Por isso que eu agradeço a Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, todos os dias. Às vezes demoramos 1 ano e meio, 2, 1 ano. Mas sempre tivemos a oportunidade de reencontrar a nossa família, de estar junto. Daí dizemos assim, muitas vezes a gente vê, passamos 1 ano assim, à distância, choramos cada um no seu canto, a esposa numa, o pai no outro, a filha no outro, o filho também, eu creio que chora da ausência, né? Mas sabemos que a gente sofre da ausência dos filhos. Quando eu digo filho, não boto só a Patrícia e o Diego, mas também Giovanni, a Dani e meus netos. É a minha família que Deus me deu. Eu agradeço a Deus que muitas vezes a gente pode vir aqui e abraçá-los. São poucos, mas eu agradeço todos os dias o que Deus me concede. E eu estou sempre fazendo projetos, sempre esquematizando a minha vida, sempre colocando num papel o que eu pretendo fazer. Mas, Senhor, se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. Porque quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, Deus transformou a minha vida. Estou aprendendo ainda. Nesses 13 anos que eu sirvo a Jesus, eu estou aprendendo. E quero aprender mais. Quero aprender mais porque quero exercitar a fé cada dia mais em minha vida. Eu creio em Deus. Eu creio na solução de Deus. Eu creio que Deus tem muitas coisas para nos conceder. Porque nós vivemos na e pela fé. Se você viver na fé e viver pela fé, cada dia mais você vai ser abençoado. Não desista
do que é seu. Mas diz assim, Senhor, se tu assim o desejar. Senhor, se tu assim o permitir. Senhor, se é a tua vontade. Não murmure. Agradeça. Agradeça a todos os momentos. Não desista. Diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, quando murmuramos, estamos desagradando Ele. Quando nós reclamamos, nós estamos desagradando, porque estamos colocando dúvidas naquilo que Ele quer nos conceder. Nós colocamos dúvida das bênçãos que Ele quer conceder a cada um de nós. Aí diz que se nós servimos ao Deus que pode solucionar o impossível, só Ele pode solucionar, Ele que tem a solução nas suas mãos. Ele que tem a solução, porque Ele pode. É o Deus que pode, nós não podemos nada. É Ele que pode, Deus realiza os nossos sonhos. Nós não podemos realizar as coisas que nós queremos. É através dele que nós conseguimos realizar. Que Deus pode, Deus realiza, Deus faz. É Ele que faz. Muitas vezes nós somos orgulhosos e dizemos, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Nós não fizemos nada. Porque Ele é o dono de nós. Ele é o dono da nossa vida. Sabemos que Ele pode. E que Ele faz. Que Ele é. Sobre todas as coisas. Sabemos que somente Ele realiza os nossos sonhos. Sabemos que o segredo da nossa vida é estar nas suas dependências. Diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Só a parte B. Esta é a nossa vitória que vence o mundo. Quem? A nossa fé. A fé de acreditar em Cristo Jesus. A fé de crer que Ele vai realizar os nossos projetos. Os nossos planos. Aquilo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Ele vai realizar aquilo que você deseja. Espera nele. Às vezes queremos amanhã, hoje ainda. Passamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Caleb esperou 45 anos para ele tomar posse da sua bênção. 45 anos, ele ficou lado a lado com o homem de Deus. E não reclamava. Ele com 85 anos. Com 85 anos ele foi abençoado. Ele tomou posse da sua bênção. Aquilo que Deus não tinha prometido. Ele não disse assim, eu quero agora não. Ele esperou no Senhor. 45 anos. Quando ele foi reclamar daquilo que era seu, ele estava com 85 anos. Não foi reclamar, ele foi tomar posse. Ele esperou o momento de Deus. Às vezes queremos tomar a nossa bênção já. Nós somos muito imediatistas. Nossos empresários do Brasil têm o costume de botar uma empresa e eles querem imediato os lucros. Querem almejar os lucros já no mês seguinte. Não é assim. Leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para que fica alicerçado. Todos os projetos. Deus tem uma chamada para cada um de nós aqui, ó. Por mais simples que nós somos aqui, ó. Por mais, diz assim, mas eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei cantar. Mas Deus tem uma chamada. Desde o nosso irmão lá, que Deus chama missionário homens para capacitar, para levar a palavra de Deus em todos os lugares. Né? Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Uma vez o pastor disse assim para mim e para minha esposa, já que tu vive aqui com a tua esposa, teu filho está nos Estados Unidos, e nós precisamos de um pastor lá na Nigéria, na África. Eu disse, pastor, minha chamada para Flórida, Estados Unidos. Brincando com ele, eu tinha muita liberdade. Né?
porque meus filhos moravam lá na Flórida. Ele disse assim, pastor, a nossa chamada é para fazer missão lá na Flórida. Eu quase disse a cidade tal, o endereço tal, assim que eu queria, né? Mas é que a gente não era chamado naquele momento para ir lá para a Nigéria, né? Seja lá para onde for. Porque Deus sabe as coisas que tem no nosso coração. Deus conhece cada um de nós, no nosso interior. Às vezes pensamos que nós temos amizade com a pessoa e conhecemos a pessoa que está do nosso lado. Às vezes pensamos que conhecemos a nossa esposa, que convivemos, eu no caso, quarta-feira, há 37 anos de casado. Então, pensamos que conhecemos a nossa esposa. Não. Agora, o Senhor, nosso Deus, nos conhece. O nosso maior, a nossa grande intimidade. Ele conhece o fundo da nossa alma. E Ele sabe e Ele conhece os projetos que Deus tem conosco. E Ele diz assim, no momento certo, Ele vai conceder para mim e para você. No momento certo, Ele vai nos conceder. Porque para Deus tudo é possível. Para Ele tudo é possível. Diz assim, porque para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Que para Deus nada realmente é impossível. Deus tem propósito na minha e na tua vida. Apenas não desista. Apenas não desista daquilo que você tem, que Deus tem com você. Não desista dos planos de Deus. Não desista daquilo que Deus quer fazer. A palavra final não nos pertence, pertence ao Senhor Jesus. A palavra final que Ele escreveu na nossa vida lá, pertence a Ele. Pertence a Ele, não nos pertence. Às vezes queremos ditar, escrever, queremos projetar e dizer assim, é assim que eu quero. Não, é como Ele quer. A palavra final é dEle. Você não está proibido. Você não está proibido de buscar a sua bênção. Mas espere no Senhor. Para se conquistar algo tem que ser firme, tem que prevalecer, tem que perseverar, tem que insistir, dizer assim, ó Senhor, eu quero isso, mas que seja a tua vontade, como eu já falei. Amém, irmãos? Aleluia, não desista daquilo que Deus quer colocar na sua vida. Não largue, tome posse da bênção, tome posse daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas é mais que eu quero. Mas agradeça isso que você está recebendo hoje. Agradeça que você recebeu hoje esse oxigênio que Ele nos concede, esse ar que Ele nos concede aqui mesmo lá fora quente. Diz assim, obrigado, Senhor. Obrigado por nós estarmos aqui na América, muitas vezes passando sacrifício de trabalho. Mas obrigado, Senhor, agradeça as dificuldades. Persevere e creia, porque o impossível, Ele se torna possível para nós. Amém? Permite, pastor. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, para que Deus venha abençoar. Aí depois não sei como daí está na mão do pastor, e ele sabe todas as coisas, como aqui terminar. Mas levante suas mãos para cá, e vamos orar, para que Deus venha abençoar cada um de nós, Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Aqui está esse povo, Senhor Deus, clamando a tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, cada dia mais estar na tua presença, Senhor Deus, para que cada dia mais nós possamos agradecer aquilo que tens concedido na minha e na nossa vida, Senhor Deus, que cada irmão que aqui está, cada irmã, Senhor Deus, cada família que se encontra nesse lugar, possa ser um mensageiro levando a tua palavra, Senhor Deus, levando a tua obra, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Senhor Deus, porque cada um temos uma chamada, e aqui nós colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, e que nossos planos sejam realizados conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor Deus, e que minha vontade seja a tua, Senhor Deus. Ó Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, e que nós sejamos fortes e valentes para continuar cada dia mais, Senhor Deus, vencendo os obstáculos, sendo, Senhor Pai, o homem e mulher de valor nas tuas mãos, Pai, é que eu te coloco nesse momento. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a Deus.
por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor.